Oi, gente. Bom, eu vou gravar mais um videozinho para vocês, hoje sobre princípios interpretativos da Constituição. Eu não vou falar sobre todos no mesmo vídeo, porque eu vou deixar os mais importantes, os que demandam maior explicação, eu vou deixar para um vídeo próprio, como por exemplo, interpretação conforme a Constituição, tá? Então eu vou falar de alguns hoje e outros eu vou deixar para outros vídeos. Eu vou tentar gravar pelo menos 2 vídeos por semana. A Procuradoria tem me exigido bastante, tem tido muito processo lá, então às vezes eu realmente não consigo ficar gravando vídeo para vocês. Por isso que eu deixo lá alguma parte escrita nessa nossa página. Mas eu vou tentar gravar os vídeos, eu sei que vocês preferem, até por conta do cotidiano mesmo. Eu acho que é muito mais prático ficar escutando o professor falando do que parar para ler. Mas na medida do possível eu vou ficar gravando os vídeos para vocês e vocês vão ter aí acesso a algumas informações rápidas que sejam, né? Eu não tenho aqui a intenção de fazer uma aula, mas dicas rápidas para vocês fixarem alguns temas. Então, começando com princípios de interpretação à Constituição, é bom ressaltar que não existe hierarquia entre normas constitucionais. Não há hierarquia entre regras e princípios, não há qualquer tipo de hierarquia em qualquer dispositivo constitucional, tá? Então, antes de mais nada, é isso que vocês devem ter em mente. Outra coisa que eu chamo a atenção também é para o fato de que não há direito fundamental absoluto. Então, não existe na nossa Constituição ou qualquer outra norma no ordenamento jurídico em que o direito seja absoluto. Existe toda uma discussão sobre isso. Há quem entenda que a proibição, a tortura, a não escravização, eles são direitos absolutos. Existem doutrinadores que dizem isso. Não há direito fundamental absoluto, mas existe essa ressalva contra a proibição à tortura e a proibição à escravidão. Mas são poucos os doutrinadores que ainda chamam atenção para isso, são principalmente os mais novos, né? Os mais antigos nem chegam a ressaltar muito isso, mas os mais novos vêm ressaltando essas duas normas constitucionais, tá? Mas tenham em mente que, em regra, nenhum direito fundamental é absoluto. Com base nisso, passemos aos princípios interpretativos. O primeiro deles é a unidade da Constituição. O fato da Constituição ter que ser interpretada de forma unânime, de forma a se observar todas as regras, todos os princípios ali existentes. Ela é vista como um documento único. Você não interpreta a Constituição em tiras. Aliás, essa frase é uma frase que me chamou a atenção uma vez, quando ainda era concurseira, e fui ler o livro de Direito Econômico do ex-ministro Eros Grau. Ele, falando sobre interpretação sistemática da Constituição, naqueles métodos clássicos de interpretação, ele dizia isso, que não se pode interpretar a Constituição em tiras. E é exatamente o que reflete o princípio da unidade da Constituição. Você deve enxergar a Constituição como algo uno. Você não interpreta a Constituição em partes. O segundo princípio interpretativo que eu quero chamar a atenção a vocês é do efeito integrador. Sobre esse princípio, há doutrinadores que divergem sobre o seu conceito. Eu sigo o conceito do ministro Gilmar Mendes, que tem uma excelente obra de direito constitucional, que é o curso de direito constitucional. Antigamente ele escrevia com Paulo Gonet e o Inocêncio Coelho, hoje em dia ele já escreve sozinho, mas continua sendo uma excelente obra de direito constitucional. Então, para o ministro Gilmar Mendes, o efeito integrador é o de se observar, é o princípio relacionado à observância da necessidade de integração política e social com as normas constitucionais. O terceiro princípio que eu quero chamar a atenção em relação a essa parte de hermenêutica constitucional é o princípio da
concordância prática. Ou seja, como eu falei no começo do nosso vídeo, como não há hierarquia entre as normas constitucionais, elas devem ser interpretadas de forma conjunta, sem que uma se sobreponha à outra. Isso não quer dizer que na hora da interpretação, na hora da aplicação no caso concreto de uma norma constitucional que entre em conflito com outra, isso é muito bem visto, né, muito melhor visualizado quando nós estamos diante de um conflito entre princípios constitucionais, tal ou qual irá prevalecer no caso concreto, elas devem ser interpretadas de acordo com essa concordância prática. No caso concreto, uma norma irá prevalecer, mas isso não se torna algo fixo. Não quer dizer que aquela norma sempre irá se sobrepujar em relação à outra, tá? Por isso, a concordância prática. Sempre, na medida do possível, nós teremos essa interpretação de forma conjunta, sem que uma norma seja colocada em detrimento da outra. Nós temos essa harmonização, nós temos essa interpretação entre as normas constitucionais de forma harmônica. No entanto, diante de um conflito entre princípios constitucionais em que eu aplico a ponderação, pode ser que naquele caso concreto um princípio possa prevalecer sobre o outro, sem que se torne algo fixo, sem que se torne algo já concretizado. Bom, então esses 3 princípios que eu chamo a atenção nesse primeiro momento, depois no outro vídeo eu vou comentar mais alguns, e aí aqueles que eu destaco, que eu acho que são de maior importância, como eu falei, com interpretação conforme, proporcionalidade, razoabilidade, eu já deixo para um vídeo próprio para cada um deles. Bom, nos vemos por aqui. Até breve.